O deputado pede a prisão do líder do MST, João Pedro Stedley, por incitar invasões. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro. Após o líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, João Pedro Stedley, anunciar uma série de invasões do grupo neste mês, o grupo iniciou a Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária. As novas invasões têm feito a oposição se movimentar no Congresso Nacional. O deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, encaminhou ofícios ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarubo, além do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, solicitando que os órgãos declarem a prisão do líder do movimento de trabalhadores sem terra após incitar novas invasões de terras em todo o país. Evair encaminhou também um ofício ao presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, com o objetivo de impedir a destinação de recursos públicos para o financiamento de invasões. O trecho do documento diz: solicito ao TCU a devida atenção e providências para garantir que nenhum ato ou recurso público seja utilizado em situações de invasão de propriedades. Solicitação é fundamental para garantir a integridade do processo de reforma agrária e evitar que recursos públicos sejam desviados para fins ilícitos. Tudo isso tem um custo para o Brasil, tem um custo público e naturalmente nós queremos a transparência, trazer à luz do dia essas informações para que o Brasil possa saber efetivamente, porque esse é um movimento criminoso, é um movimento terrorista que tem que ser abortado na sua origem. Portanto, o TCU falar também no processo como esse é importante, porque entra dinheiro público, entra dinheiro das pessoas, dos nossos impostos, e naturalmente nós queremos essa transparência, vai ser muito importante. Após as declarações, João Pedro Stedley viajou com Lula para a China. Durante a viagem oficial, o líder do MST reforçou que o movimento não vai acontecer só em abril. Já para o deputado Abílio Brunini, do PL, o melhor caminho é instalar a CPI do MST aqui na Câmara dos Deputados. O MST está deitando e rolando e há um incentivo do governo federal para que isso continue acontecendo. Nós precisamos que a CPI do MST, que está aqui na Câmara Federal, pronta para ser aberta, venha ser instalada. O presidente Arthur Lira precisa da abertura dessa CPI, que já tem as assinaturas, já tem tudo, para a gente conseguir fazer o contraponto e combater, trazer para a sociedade a verdade dos fatos, combater esses atos de invasão. Na madrugada desta terça-feira, cerca de 200 famílias do Movimento Sem Terra invadiram duas áreas localizadas no distrito de Jacupemba e em Vila do Riacho, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. A Polícia Militar atua nos locais para garantir a segurança. Cristiano Vilela, queria uma rápida análise sua acerca desse pedido de prisão do líder do MST por parte desse deputado federal. Ele enviou ofício para 5 órgãos: PGR, Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e também o TCU. É prerrogativa do parlamentar fazer esse tipo de pedido? E quais devem ser os posicionamentos desses órgãos? Olha, Daniel, é prerrogativa sim. Ele, enquanto deputado federal, ele apresentou aos órgãos de fiscalização e controle elementos para que esses órgãos fizessem a análise necessária e, eventualmente, no caso da Procuradoria, por exemplo, ingressassem com algum pedido judicial sobre isso. Então, é correto. Agora, a gente gostaria muito que isso fosse objeto de uma investigação também da CPI. É importante o parlamento se debruçar sobre esse tema e fazer esse tipo de investigação. Vamos aguardar para ver se logo, logo a gente possa ter finalmente a CPI do MST no parlamento. Agora, Mota, sobre essa CPI, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já se posicionou a favor da instauração dessa comissão. Mas o governo, por se tratar de um movimento de oposição, deve fazer um esforço para que isso não aconteça. Será que vai ter sucesso? É uma pergunta difícil de responder, Lívia. Agora, essa CPI tem uma missão muito importante. Basta a gente prestar atenção
nas notícias. Não são famílias que invadem fazendas. A gente precisa corrigir isso. São ativistas de extrema esquerda que invadem as fazendas. Esses ativistas cooptam pessoas com as mais diversas, usando as mais diversas artimanhas. As pessoas, as famílias envolvidas nisso, elas são um mero instrumento. Você imagine, famílias invadindo. Família significa pai, mãe e crianças. Há crianças envolvidas nisso. Isso não tem absolutamente nada a ver com qualquer interesse por reforma agrária. O interesse desses extremistas de extrema esquerda é outro. A atividade deles é uma atividade violenta, está aí diante dos nossos olhos. Isso é um trabalho para a CPI, que inclusive tem que investigar como é que o líder desse, entre aspas, movimento conseguiu pegar carona numa viagem oficial para a China.